Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Brasil contemporâneo, né? Sobre alguns governos, né? Mais recentes, né? Da história do nosso país. Como João Figueiredo, né? Em 1979, né? O presidente Geisel, ele indicou, né? Como candidato do Arena à presidência, o general Batista de Oliveira Figueiredo, que foi então eleito presidente da República por meio das eleições indiretas. O presidente João Figueiredo, ele governou, né, desde 1979 a 1985. Assumiu o poder em um momento em que o país enfrentava grave crise econômica e as manifestações, né, de resistência ao regime se intensificavam. Uma delas foi a greve dos metalúrgicos do ABC Paulista, que começou em 13 de março de 1979, 2 dias antes da posse do presidente Figueiredo. Inicialmente, os operários eles exigiam reajustes de salários, mas com a evolução do movimento, passaram a exigir também liberdades democráticas. A liderança desta greve coube aos sindicatos dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, presidido à época por Luiz Inácio da Silva. Em 1979, né, no mês de novembro, o governo Figueiredo ele aprovou o fim do bipartidarismo. Com isto, o Arena e o MDB foram extintos e formaram-se novos partidos. Os membros do Arena formaram o Partido Democrático Social. O extinto MDB deu origem a 4 novos partidos. Partidos do Movimento Democrático Brasileiro, liderados por Ulisses Guimarães, o Partido Popular, encabeçado por Tancredo Neves, e o Partido Trabalhista Brasileiro, liderado por Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio Vargas. E o Partido Democrático Trabalhista, fundado por Leonel Brizola. E em 1980 foi fundado também o Partido dos Trabalhadores, que reunia sindicalistas, intelectuais, militantes de movimentos sociais e era liderado por Lula. No ano seguinte, dando continuidade à abertura lenta e gradativa, o governo ele estabeleceu as eleições diretas para governador. Em 1982, em meio à crescente impopularidade do regime militar, a oposição venceu as eleições para governador em estados como São Paulo, né? Franco Montoro, o PMDB, Minas Gerais, Tancredo Neves, PMDB, Paraná, José Richa, PMDB, Rio de Janeiro, Leonel Brizola, PDT. Animada com esses resultados, a oposição fortaleceu seu ideal de votar para presidente. E em março de 1983, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, do PMDB, propôs uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira logo ganhou grande popularidade e inspirou a campanha das diretas já, a maior campanha popular da República.
Um comício, realizado em São Paulo em 27 de novembro de 1983, alavancou a campanha por eleições diretas para presidente da República. A campanha das diretas já logo se espalhou pelo país, animada por comícios shows. Apesar de sua enorme popularidade, a emenda Dante de Oliveira, ela foi boicotada pelo governo militar e não conseguiu os 2/3 do Congresso Nacional exigidos para aprovação, o que resultou em uma frustração para a maioria dos brasileiros. Com isto, a eleição para a presidência da República, ela continuou sendo indireta. E em 1985, a presidência foi disputada por Paulo Maluf, candidato do regime militar, e Tancredo Neves, candidato da Aliança Democrática. Tancredo Neves, ele venceu com grande folga, 480 votos contra 180, mas não chegou a assumir, pois foi hospitalizado em 14 de março, véspera da posse. Devido a complicações posteriores, morreu em 21 de abril de 1985. Com a morte de Tancredo, o vice José Sarney, assumiu a presidência da República. Ele tinha sido homem de confiança do regime militar. Por isto, ele era visto com desconfiança pelos setores democráticos. Com o objetivo de ganhar a confiança desses setores, Sarney restabeleceu eleições diretas para a presidência da República, estendeu o direito de voto aos analfabetos, prometeu ao país uma nova Constituição. O lema de seu governo era tudo pelo social. Sarney, ele assumiu o poder em um momento em que a inflação crescia em média 18% ao mês, corroendo os salários e gerando uma grande insatisfação social. Para enfrentar essa situação, em 1986, o governo Sarney ele lançou o Plano Cruzado. Este plano ele previa criação de uma nova moeda, o cruzado, para substituir o cruzeiro. Cada cruzado correspondia a 1.000 cruzeiros. O congelamento de preços, tarifas e serviços. O reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20%. E a criação do seguro-desemprego. Nos primeiros meses do plano, a inflação ela caiu bastante e a popularidade do governo cresceu. Mas com o congelamento dos preços, ocorreu uma corrida ao consumo. Consumia-se todo tipo de produto. Com isso, começaram a faltar mercadorias nas prateleiras e supermercados, algumas de primeira necessidade. Aproveitando-se dessa situação, muitos empresários passaram a praticar o ágio, cobrança acima da tarifa. O governo ele acionou a Polícia Federal e descobriu que havia boi gordo no pasto. Isso é, havia fazendeiros que se negavam a abater o gado. Com isso, começou a faltar carne para a população. Apesar disto, o governo manteve o congelamento de preços e com isso venceu as eleições parlamentares e para os governos estaduais ocorridas em 15 de novembro de 1986. O PMDB do presidente Sarney elegeu a maioria dos governadores, senadores e deputados. Vencidas as eleições, o governo Sarney reajustou os preços das tarifas públicas,
como água, luz e gás, da gasolina, do álcool e de vários outros produtos. E esses reajustes, eles foram muito mal recebidos pela população, que se sentiu enganada pelo governo. E ao mesmo tempo, com a liberação dos preços, a inflação ela disparou, corroendo os salários dos trabalhadores e gerando grande instabilidade social. Enquanto isto, os deputados e senadores, reunidos no Congresso, eles discutiam uma nova Constituição para o país. Os movimentos sociais, negro, indígena, operário, feminista e entre outros, participaram intensamente dessas discussões, reivindicando direitos, exercendo sua cidadania. Graças a esta imensa participação popular, a Constituição de 88 incorporou importantes avanços. Apresentamos a seguir algumas das principais características da Constituição Federal de 1988. Forma e regime de governo. República federativa e presidencialista. Previa-se para 1993 a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Eleições, elas ficavam estabelecidas, eleições diretas para presidente, governador, prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum dos candidatos obtivesse a maioria absoluta, 50% mais um voto, no primeiro turno haveria um segundo turno. O mandato presidencial ele foi reduzido para 4 anos. Com relação ao voto, os analfabetos eles ganharam o direito de votar. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70, e facultativos para os maiores de 70 anos e para jovens com 16 ou 17 anos. Legislações do trabalho, a jornada semanal passou de 48 horas para 44 horas. O trabalhador, com registro em carteira, ele obteve o direito a um abono ao sair de férias. Foram garantidos o seguro-desemprego e o 13º salário para os trabalhadores. O demitido sem causa justa obteve o direito de receber o correspondente a 40% do saldo do fundo de garantia. A licença maternidade passou de 120 dias para 120 dias e criou-se a licença paternidade de 5 dias. Os povos indígenas, a participação dos indígenas nos trabalhos da Constituinte foi vitoriosa. O artigo 231 reconheceu aos indígenas os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, e o governo caberia demarcá-las. Relações sociais, movimento negro também obteve conquistas. O artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Liberdades civis garantiu a liberdade de expressão e a iniciativa popular para proposição de novas leis e proibiu a censura. No último ano do governo Sarney, o povo brasileiro ele encontrava-se bastante insatisfeito, devido às seguidas denúncias de corrupção envolvendo membros do governo, crise econômica, manifestava sua insatisfação por meio de protestos, saques a lojas, supermercados e greves. Foi neste ambiente conturbado
que se iniciou a campanha presidencial de 1989. E um dos candidatos era o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, o PRN. Ele era membro de uma família tradicional que contava com vários empresários e políticos. Collor era formado em Economia e Comunicação Social. E em seus discursos criticava duramente a corrupção e se apresentava como caçador de marajás e protetor dos descamisados. Luiz Inácio Lula da Silva, o principal adversário de Collor, tinha origem operária e tornara-se popular ao liderar as greves do ABCD paulista. Entre 1978 a 1981, na época, Lula, do PT, defendia a reforma agrária, a formação de um governo democrático popular, o fim da pobreza e a suspensão imediata do pagamento da dívida externa brasileira. Os meios de comunicação, de massa, como rádio, televisão, jornais, revistas, eles estavam consolidados entre nós e eram o principal veículo de informação e lazer de milhões de brasileiros. Quando se iniciou a disputa pela campanha presidencial de 89, até março daquele ano, poucos eleitores apostaram em Collor de Mello. E a partir daquele mês, no entanto, ele começou a liderar as pesquisas de intenções de voto. É que em março de 89 começaram as propagandas eleitorais gratuitas nas emissoras de rádio e TV. Daí Collor, que conhecia o poder da TV e sabia utilizá-lo a seu favor, começou a subir nas pesquisas. Assim que começou a subir nas pesquisas eleitorais, Collor recebeu apoio de partidos como o PFL, Partido da Frente Liberal, e PDS, partido do PMDB, e doações financeiras de grandes empresários, o que fortaleceu ainda mais a sua candidatura. Já Mário Covas, do PSDB, e Leonel Brizola, do PDT, deram apoio a Lula. Em 1989, depois de quase 30 anos sem eleições diretas para presidente, os brasileiros votaram às urnas. Fernando Collor de Mello, do PRN, venceu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no segundo turno. Collor recebeu 35 milhões de votos, contra 31 milhões dados a Lula. Quando Collor assumiu o poder, em 15 de março de 1990, a inflação acumulada em 12 meses tinha atingido o alarmante índice de 1.764,8 ao ano. Prometendo que resolveria o problema da inflação com um só tiro, o novo presidente lançou o Plano Collor, que bloqueou por 18 meses todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados novos depositado em contas bancárias de pessoas e empresas. Congelou os preços, diminuiu funcionários públicos e elevou os impostos. Elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo. Iniciou o processo de privatização, isto é, de vendas de empresas estatais e particulares. Eliminou vários impostos sobre a importação, ocasionando a entrada de uma enxurrada de produtos estrangeiros no Brasil, de brinquedos e automóveis, retirando o dinheiro da circulação, freando o consumo,
abrindo o mercado brasileiro a importações, forçando a queda dos preços dos produtos nacionais. O governo conseguiu diminuir a inflação para 10% ao mês. E em compensação, as vendas no comércio e a produção industrial caíram muito. Muitas empresas faliram, outras reduziram salários ou despediram funcionários, ocasionando o aumento do desemprego, e a economia entrou em recessão. A insatisfação popular com a economia aumentou ainda mais com a explosão de uma série de escândalos envolvendo o governo Collor. O maior deles foi a descoberta, em 13 de maio de 1992, do esquema PC, uma vasta rede de corrupção liderada pelo empresário Paulo César Faria, amigo e tesoureiro da campanha de Collor. Comprovou-se que PC Farias recebia altas somas em dinheiro de grandes empresários para liberar verbas do governo. Parte desse dinheiro ia para contas fantasmas e era usado para pagar as despesas pessoais de Collor, seus familiares e amigos. A população brasileira, ela reagiu às notícias, promovendo grandes manifestações públicas, exigindo o impeachment de Collor, o fim da corrupção. E entre os manifestantes havia um grande número de cara-pintadas, jovens que pintavam o rosto com as cores da bandeira nacional, protestando contra a falta de ética na política. E sob forte pressão da sociedade civil, em setembro de 1992, a maioria dos deputados votou a favor da abertura do processo de impeachment. Caberia ao Senado julgar o presidente. Ao perceber, que iria ser derrotado no Senado, Collor ele renunciou à presidência da República. E a seguir ele foi condenado pelo Senado a ficar sem direitos políticos por 8 anos. Com a renúncia de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência, buscando parecer conciliador e independente. Escolheu políticas de diferentes partidos, sobretudo do PMDB, do PSDB, Partido do Social Democrático, Democracia Brasileira, para compor o seu governo. Durante seu mandato, explodiu outro grave caso de corrupção, o desvio de 100 milhões de dólares do orçamento nacional, o que comprava o enraizamento da corrupção na cultura política brasileira. O caso ficou conhecido como Escândalo dos Anões do Orçamento. Dos 25 parlamentares envolvidos, apenas 6 foram cassados. E Itamar Franco assumiu o governo no momento em que uma inflação de 30% ao mês corroía os salários e empobrecia os trabalhadores. Para combatê-la, convidou para o Ministério da Economia o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, também chamado de FHC. Fernando Henrique e sua equipe lançaram então o Plano Real, que entrou em vigor em julho de 1994. O Plano Real previa a criação de uma nova moeda, o real. Estabelecia a paridade entre esta moeda e o dólar estadunidense, ou seja, em 1º de julho de 1994, R$1 equivalia a $1. Defendia um forte controle dos gastos públicos.
Com este propósito, naquele mesmo ano, Fernando Henrique Cardoso elevou os impostos federais em cerca de 5% e promoveu amplos cortes no orçamento, inclusive nas áreas de saúde e de educação. Veja o que o economista disse sobre isso. O Plano Real não congelou preços nem veio sob forma de pacote surpresa. Foi submetido à discussão pública e à aprovação pelo parlamento. Nesse sentido, teve caráter democrático e contou com o apoio da sociedade. Em julho de 1994, a moeda nacional passou a ser o real e o plano entrou em vigor. O efeito sobre a inflação foi imediato. Houve uma queda de junho a dezembro de 94 extraordinária. Em junho, a inflação ela estava a 49, quando em dezembro já estava em 1,11%. Então, com a queda da inflação, os salários eles recuperaram parte de seu poder de compra e as pessoas passaram a consumir mais, desde bolachas, iogurtes, televisores, máquinas de lavar e veículos. Conforme a inflação diminuía, a popularidade de Fernando Henrique aumentava. Ajudado pela mídia, que o batizado de pai do real, ele deixou o Ministério da Economia e se lançou na disputa pela presidência da República, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, em aliança com o Partido da Frente Liberal. A campanha de Fernando Henrique veiculava imagens que sugeriam modernidade e prosperidade. Já a de seu principal opositor, Lula da Silva, mostrava cenas de pobreza e exclusão social. As urnas deram vitória a Fernando Henrique, já no primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Lula, do Partido dos Trabalhadores, ficou em segundo lugar. Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu em 1995 com o compromisso de manter a estabilidade do real e de reduzir os gastos públicos e o tamanho do Estado. E em vez do Estado interventor empreendedor da era Vargas, ele defendia o Estado mínimo, ou seja, um Estado que transferisse para a iniciativa privada a produção de bens e serviços e se voltasse principalmente para as áreas de educação, saúde, segurança e saneamento básico. A fim de reduzir o tamanho do Estado, o governo Fernando Henrique Cardoso ele acelerou o processo de privatização, iniciado pelo presidente Collor. Para isso, ele conseguiu aprovar no Congresso mudanças na Constituição, entre as quais a quebra do monopólio